pais. É muito bom ter os pais na escola também para aprender, não é verdade? Esta é mais uma edição. A escola de pais, ela está prevista dentro de uma programação maior da proposta pedagógica do Colégio Presbiteriano. Nesta proposta, nós temos um projeto que é intitulado Honra seu pai e honra sua mãe. Todos os anos, nos meses de maio e agosto, nós pretendemos estender para outras programações também, mas no mês de maio e agosto nós temos este momento, na quinta-feira, para parar um pouquinho e, junto com a temática que as crianças estão desenvolvendo na escola, agregar também a vocês, pais, educadores. Nós temos aqui também membros da igreja, né, pastor? E nós vamos ter a possibilidade de estudar esse tema. O tema é Tesouro Escondido. Hoje as nossas crianças na escola, elas tiveram um momento para pensar na pérola. E a pérola, para a sua existência, essa ostra precisa sofrer muito para ela chegar a ser pérola. E assim somos nós, as mães, desde o parto, né? Não desmerecendo os pais, mas nós, mães, passamos por um tempo aí, desde a gestação, seja a gestação no ventre ou no coração, vem cheio de angústia. Então, eu convido vocês a aproveitarem esse momento. Aqueles que não têm um material para o registro, lá com a Cris tem folhas, canetas, tá? Quem quiserem. E também, se você tem interesse pelo certificado da Escola de Pais, você pode assinar a lista ou quando sair, tá bom? Então, vamos aproveitar esse momento. Muito obrigado pela presença de vocês. Perdão. Acho que, não sei, todos acho que já conhecem, mas esse é o nosso pastor, pastor Durval, representante aqui da nossa mantenedora, a Igreja Presbiteriana, e tem nos auxiliado em todas as programações e eventos. Boa noite a todos. É muito bom nós estarmos juntos, tirar um tempinho para estudar, refletir, pensar também sobre como andam as coisas dentro das quatro paredes no lar, porque a gente tem tanta coisa na agenda e às vezes nos falta, de fato, oportunidades para parar tudo, separar 40 minutos, 50 minutos, para ver o que é que Deus nos diz sobre o nosso lar. Porque Deus tem um interesse muito grande de trabalhar nas nossas famílias, de, dentro da nossa casa, tornar as coisas melhores. Deus tem um caminho, e o caminho que Deus nos revela, nos mostra, é sempre o melhor caminho a seguir. Claro que existem diversas opções e formas de como você pode administrar a sua casa, o seu lar, seu casamento, seus relacionamentos, cuidar dos seus filhos. Existem diversos livros, artigos, palestras, pessoas que escreveram e dizem coisas muito boas sobre como você cuida bem do seu lar, do seu casamento. E eu sei que você tem buscado, tem procurado, tem encontrado coisas boas por aí, mas hoje
eu gostaria que nós dessemos uma atençãozinha especial ao que Deus nos diz, algo que Deus tem para nos dizer sobre esse cuidado do lar, da família. Nós estamos aí no domingo celebrando o Dia das Mães, por exemplo. Em muitos lugares nem é mais celebrado o Dia das Mães, por diversas razões. Muitas dessas razões são compreensíveis. Pedro, acho que se desligar ele e pegar outro, resolve, será? Pode continuar com isso mesmo? Tá bom. Obrigado, meu querido. Então, em muitos lugares, nem é mais celebrado, por exemplo, o Dia das Mães. E como nós estávamos dizendo, as pessoas têm os seus pensamentos, suas filosofias, suas ideias, e pensam que para aquele contexto não é relevante, não é bom, pode ser até prejudicial para algumas pessoas celebrar o Dia das Mães. Nós queremos louvar a Deus pelas vidas das nossas mães, agradecer ao Senhor por essa bênção tão maravilhosa que é a mãe na vida da gente. Mas nem todo mundo tem mãe, pastor. Não tem mãe em casa, mas certamente alguém amou, foi mãe em algum momento, por alguma razão. Alguém não tem mãe. Mas eu tenho certeza que Deus mandou alguém para ser mãe, quando foi preciso, o abraço, o carinho, o afago, o aconchego, coisas de mãe. Então, por isso, nós queremos manter isso. Nós pretendemos, com a graça de Deus, sempre nos lembrar dos nossos pais, das nossas mães, e celebrar família, sempre. Porque nós sabemos que para termos uma sociedade bem estruturada, para termos uma sociedade curada, uma sociedade diferente da que nós temos, nós precisamos de famílias curadas, saradas. Famílias estruturadas formam uma sociedade estruturada. Então nós vamos refletir um pouco aqui. Esse tema que a Antônia pediu é muito bonito, tesouro escondido. E fala um pouco sobre o reino de Deus no nosso lar. Quando nós pensamos em reino de Deus, quando nós ouvimos essa expressão, quando nós lemos essa expressão, nós corremos o risco de entrar pelo lado do místico, da coisa do intangível, daquilo que não se pode tocar, daquilo que não se pode ver. E eu queria que nós refizéssemos um pouco esse nosso conceito de reino de Deus. Se você tem essa visão de uma coisa invisível, de uma coisa intangível, mística, impossível de viver, eu queria que você abrisse mão disso e pensasse de fato, como é que esse tesouro que parece escondido aparece? Aparece dentro das nossas casas, aparece nos nossos relacionamentos, no nosso matrimônio, quando você e o seu consorte estão juntos, vivendo o lar, seguindo pelo caminho da paz, pelo caminho que é Jesus Cristo, o reino de Deus aparece de forma tangível, palpável. E eu gostaria que nós víssemos isso juntos um pouquinho, tá bom? Então, o tesouro escondido, na verdade, se trata de uma similitude que Jesus usou para falar sobre o reino. Trata-se de uma parábola que ele contou, né? A gente tem um slide aí, Grazi, que não está aparecendo para mim. Obrigado, minha querida. Então, Jesus disse o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, a primeira coisa que nós
podemos já logo de cara identificar nessas palavras de Jesus Cristo é que o tesouro é o reino dos céus. O tesouro é o reino de Deus. E eu já gostaria também que nós entendêssemos a primeira coisa sobre o reino de Deus, muito importante. Não há nada, nem ninguém, em lugar nenhum, em lugar algum, que o reino de Deus não possa alcançar. Não há nada, em tempo algum, em lugar algum, e nem ninguém, que o reino de Deus não possa abraçar, não possa alcançar. O reino de Deus, ele não é estático, não é parado, ele está em constante expansão. Ele não para nunca de crescer, de aumentar. Ele segue adiante e nada e nem ninguém consegue impedi-lo de abraçar, de trazer para si pessoas, coisas, lugares, tempos. O reino de Deus é para nós, é para cada uma das nossas casas, para cada uma das nossas famílias. Então, Jesus Cristo, ele, na sua pregação, que precedeu a pregação de um profeta muito importante da Bíblia, chamado João Batista, a pregação de Jesus, que precedeu a de João Batista, era muito parecida com a dele. O reino de Deus está próximo. Essa era a pregação de João Batista e essa era a pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo. Como é que as pessoas entenderam isso num primeiro momento? Analisando o seu tempo, disseram que tanto João Batista quanto Jesus estavam loucos. Jesus foi tido como louco, até mesmo por sua própria família. Um dia Jesus estava sentado ensinando pessoas sobre o reino de Deus, e algumas pessoas disseram assim: Jesus, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão aí na porta e vieram te buscar. O que isso significa? Significa que eles queriam internar Jesus, levar Jesus, porque achavam que Jesus estava louco. Porque Jesus dizia que o reino de Deus estava próximo. E o reino de Deus sempre foi no meio dos judeus. Os judeus são o povo de onde Jesus veio, onde Jesus nasceu e onde Jesus viveu, enquanto esteve na terra. E o povo judeu é o povo que recebeu a primeira revelação de Deus, a lei. Os profetas eram judeus. Então, essa pregação da lei e dos profetas era uma pregação que dizia que o reino de Deus viria do alto sobre as cabeças de todos de forma final, completa. Alguns profetas chamavam a vinda do reino de Deus do grande e terrível dia do Senhor. Então, era a imagem do além. Durante muito tempo, séculos, reino de Deus era algo para o além, para o além. Significava um contato com o além. Quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, quando João Batista diz arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, está próximo. Isso pode significar duas coisas: ou eu estou morrendo, está próximo porque eu estou partindo para o além, e lá encontrarei o reino de Deus, ou significa o apocalipse, o fim de todas as coisas, o fim de tudo. E Jesus dizia para as pessoas, o reino de Deus está próximo, e não tinha ninguém morrendo, e muito menos estava acontecendo um apocalipse. Mas é porque Jesus estava inaugurando entre nós
algo novo, algo totalmente diferente do que o ser humano já havia experimentado. Jesus não estava levando pessoas até o reino de Deus. Jesus estava trazendo o reino de Deus até as pessoas. É muito diferente. Quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso é novo, é diferente, as pessoas não conseguem entender isso. Não é dizer eu estou indo até o teu reino. É dizer venha o teu reino. Isso é novo, é diferente. É o já agora. Algo a mais do que o ainda não. Então, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Isso é diferente. Isso é novo. Isso é uma oportunidade. Significa que o reino de Deus pode vir sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios, sobre o nosso trabalho. Significa que agora nós temos a oportunidade de passar tudo o que temos e o que somos pelo reino de Deus. Isso era algo impensável. Esse tesouro, que era o reino que antes estava escondido, que estava oculto, agora pode ser encontrado. Agora pode ser achado. Jesus Cristo nos dá a oportunidade de vê-lo, de encontrá-lo. Agora, por essas palavras de Jesus, nós percebemos também algo muito interessante. Tem um custo. Tem um custo. Em primeira instância, a oportunidade de vivermos já hoje na família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, o reino de Deus, para que o reino de Deus viesse sobre nós dessa forma, já agora, em primeira instância, quem pagou tudo para que isso fosse possível foi o próprio Jesus. Ele pagou o preço para que o reino viesse até nós, para algo que estava oculto agora pudesse ser encontrado. É assim que começa o reino de Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias, meus queridos. Com a consciência de que Jesus Cristo é aquele que o traz. Jesus Cristo é aquele que o traz. Veja, eu não estou falando sobre uma igreja, sobre uma placa de igreja, sobre um sistema de doutrinas, sobre uma religião, sobre governos, sobre ideologia, sobre filosofia. Não estou falando nada disso. Estou dizendo que uma pessoa traz o reino. Jesus, o rei do reino, que vem trazer a nós. Em primeira instância foi ele quem pagou caro, pagou tudo, deu tudo, até a sua própria vida, para que nós pudéssemos hoje viver o reino. Então veja, em segunda instância, nós podemos encontrá-lo. E também vai custar algo para nós. Sempre custa. Tudo. Custa tudo. Para que o reino de Deus venha, custa tudo que eu sou e tudo que eu tenho. O homem vendeu tudo ao dono do campo.
O dono do campo é Deus. Ele é o rei do reino. O homem vendeu tudo e entregou tudo para comprar o campo, para abrir o seu tesouro. O reino de Deus, para mim, vai custar que eu entregue a Ele. Eu mesmo, minha esposa, meus filhos, meu lar, meu trabalho, meus sonhos, meus planos, minhas palavras, meus ouvidos, minhas mãos, meus ombros, tudo. Eu tenho que entregar tudo. Esse é o preço. Esse é o custo. Agora uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Depois que nós entregamos tudo e o reino de Deus vem, Ele nos dá para cuidar. Ele nos dá para cuidar. Então, para aquele lar onde o tesouro escondido já apareceu, já foi revelado e tudo já foi entregue, para que o campo fosse comprado e o tesouro pudesse ser desfrutado, esse lar agora pertence ao dono do campo, pertence a Deus. A minha esposa é do Senhor, eu cuido dela como um mordomo. O meu marido é do Senhor, eu cuido dele como uma mordoma. Não existe essa palavra, né? Como uma governanta, né? Os meus filhos são do Senhor, eu cuido deles como um mordomo. O meu trabalho não é mais meu, é do Senhor, eu cuido dele como um mordomo. As coisas que eu tenho, as coisas que eu faço, os meus sonhos, os meus desejos, tudo isso agora não é mais meu, não pertencem mais a mim, agora vem do Senhor, são dele. Por que é tão importante que dentro dos nossos lares esse tesouro apareça, seja revelado o reino de Deus, o reino dos céus? Porque vamos pensar modernamente do que se trata um lar nos padrões ímpios. Qual é hoje o respeito que se tem pelo casamento, por exemplo? Qual é o tipo de dedicação no âmbito da impiedade que o cônjuge tem ao outro, entrega ao outro? Nesse âmbito da impiedade, qual é o tipo de respeito que os filhos entregam aos seus pais? Que limites os pais colocam nos seus filhos no âmbito da impiedade? E quando nós dizemos assim no âmbito da impiedade, nós estamos falando sobre o reino dos homens. Então nós temos lares onde o marido cuida da sua vida, onde a esposa cuida da vida dela, os filhos não têm limites, podem fazer o que quiser, não obedecem aos seus pais, não respeitam os seus pais. As consequências disso é uma sociedade cada vez mais decadente, infrutífera. O resultado de tudo isso é uma juventude cada vez mais doente, longe dos princípios de Deus, afastada da luz. Criancinhas de 5 anos precisam ir a um consultório, um psicólogo, porque está doente. Está doente. A gente tem dentro das nossas casas, né, uma janela aberta, que é a TV, tudo está entrando ali, ninguém tem filtro. Onde o reino de Deus não está, não existe filtro. Existe a vontade do homem egoísta. Vai entrando, vai convencendo, vai moldando. E a coisa só vai piorando, os anos passam, as coisas só pioram. Aí os casamentos terminam.
Aí tem aquele discurso de que o direito precisa acompanhar a sociedade, e se a sociedade está ferida, está machucada, está perdida, o direito também tem que corresponder a essa perdição e a essas feridas. Aí aparecem essas aberrações que a gente sabe, que tem o pleitear, né, do direito, enfim. Quando muda? Será que é possível mudar? Ora, é possível mudar. Quando o reino de Deus chega, muda. Mas custa tudo. Custa tudo. Agora eu não vou mais cuidar da minha esposa do meu jeito, eu vou cuidar da minha esposa do jeito que Deus quer que eu cuide, porque ela é dele. Está no reino dele. Ele é rei. Agora eu não vou cuidar mais do meu marido como eu quero cuidar. Agora eu vou cuidar do meu marido como Deus quer que eu cuide dele, porque ele é do Senhor. Com os filhos, a mesma coisa. Com o lar, no geral, a mesma coisa, enfim. E ora, tudo muda. Porque são princípios novos, diferentes, contrários, é a contracultura. O que nós vivemos no lar cristão. Onde reinava o egoísmo, agora passa a reinar o altruísmo. O que vivia antes para satisfazer a si mesmo, as suas vontades, agora vive para a vontade do seu consorte. Aquele que vivia para fazer a si mesmo feliz, agora busca fazer o outro feliz. E quando os dois vivem assim, ambos são felizes. Tudo começa a mudar. O que é dito no lar começa a mudar. O que é falado, o que é conversado, o que é ouvido, o que é refletido, o que é lido, tudo começa a mudar. Começa a adquirir novos contornos. E começa a ser escrita uma nova história. Um lar que teve uma triste história escrita no reino dos homens, passa a ter uma nova história redigida agora, estando dentro do reino de Deus. É uma mudança completa, absoluta. Não existe mais agressão, não existe mais ofensa, nem psicológica, nem física. Não existe mais xingamento, gritaria. Tudo isso acaba. Chega a harmonia, chega a paz, chega a shalom e abraça, chega o reino de Deus e abraça. E o reino caminha, viu, devagarzinho dentro do lar. Mas meio metro que o reino de Deus caminha dentro do lar faz uma diferença tão grande. Imagine você comigo. Vamos imaginar uma divisa do reino de Deus aqui. Vamos imaginar um marido crente e uma esposa não crente. Os dois se deitam para dormir. O marido está no reino, ela ainda está fora do reino. No meio da cama, sim, tem uma linha. Não é verdade? A divisa do reino de Deus, a fronteira do reino de Deus, ali dividindo a cama. O que acontece se essa linha andar em meio metro e abraçar a esposa também? E aquela esposa passar a fazer parte do reino de Deus? O que acontece naquela família, naquele lar? A mudança que acontece, então, é meio metro que o reino de Deus anda dentro das nossas casas, meus queridos. Tudo muda. Tudo muda onde o reino de Deus chega. E talvez esse tesouro ainda esteja escondido. Talvez esse tesouro ainda esteja oculto no campo da vida, no campo do mundo, numa realidade ainda meio paralela, intangível, impossível. Mas Jesus Cristo nos apresenta
esse lugar. Nós estamos próximos dele, desse campo onde está o tesouro. E se nós tivermos a sensibilidade de perceber os detalhes, então nós vamos ver que ele está perto, está próximo, muito perto, muito próximo. E ele pode mudar, pode transformar todas as coisas dentro do nosso lar, dentro da nossa família. O sábio rei Salomão, falando sobre tesouros no lar, ele diz o seguinte em Provérbios 1, 8 e 9: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Veja que, ao mesmo tempo que nós encontramos o tesouro escondido e tudo muda, nos tornamos mordomos e também responsáveis como pais por abastecer o tesouro no lar, o depósito do tesouro no lar. O ensino do teu pai e a instrução da tua mãe. Veja, são tesouros, são joias. Um diadema é uma coroa, né? uma tiara enfeitada, com pedras preciosas. E os colares também eram feitos, né, de ouro, de prata e de pedras preciosas. Joias. Joias que enriquecem o lar e os filhos, principalmente, o sábio diz. O que acontece quando os pais falham? O que acontece quando os pais falham em abastecer a casa do tesouro do lar? Ensino e instrução sábias. Não é qualquer ensino, não é qualquer instrução. É o ensino e a instrução da sabedoria do alto, da sabedoria eterna, da sabedoria que jamais passa, que resiste ao teste do tempo e do espaço, que nós estamos aqui há quase 3.000 anos de distância desse texto, e a nem sei quantos mil quilômetros daqui na terra de Israel, 10.000, 15.000, sei lá. E continua valendo. E nós continuamos sendo edificados. E nós continuamos crescendo à luz dessas palavras. Então são instruções e ensinos que são a prova do tempo e do espaço. Maiores do que o tempo e do que o espaço. São joias que nunca perdem o seu valor. Uma joia só aumenta o seu valor com o passar do tempo. Uma joia nunca cai de valor, de preço. O que acontece quando nós, como pais, falhamos em abastecer esse tesouro no lar? O lar fica pobre, sem a verdadeira riqueza. Já disse o poeta, quando escreveu a sua poesia. Eram tão pobres, mas tão pobres, que só tinham dinheiro. A verdadeira riqueza dentro do lar não pode ser comprada com os números que temos no banco. A verdadeira riqueza do lar não está à venda. Mas ela custa, como vimos há pouco, muito mais do que apenas dinheiro. Muito mais. Custa tudo. Tudo de nós, tudo em nós. Olha, à luz dessas palavras de sabedoria, queridos pais, queridas mães, o lar empobrecido, sem tesouro, é culpa nossa. É culpa nossa.
nós que somos pais, nós que somos mães. O lar pobre de Deus, dos ensinos sagrados, pobre dos tesouros eternos. É culpa minha, é culpa sua, quando nós falhamos. E os filhos ficam sem adorno. Os filhos ficam sem a coroa e sem os colares. Os filhos perdem a sua nobreza. Um filho sem esses ensinamentos, de fato, o que ele tem na vida? O que pode receber de seu pai? Senão caráter. Caráter aprovado. Os princípios de vida e de paz. O que é que um filho pode receber de mais precioso de seus pais do que esses tesouros? Nada. Nem a melhor escola do mundo, nem a melhor casa do mundo, nem a melhor roupa do mundo, nem a melhor comida do mundo. Tem muita gente que tem a melhor escola do mundo, a melhor casa do mundo e bebe veneno de rato. Filhos empobrecidos, sem adorno, sem a nobreza, sem os princípios, sem os ensinos, sem a instrução. É responsabilidade nossa, dos pais e das mães, abastecer com essa instrução o depósito do tesouro dentro dos lares. Mas também há uma responsabilidade dos filhos aqui. Aliás, o provérbio, em primeiro lugar, é uma advertência aos filhos. E os filhos que não se permitem ser adornados pelos pais, com esses ensinamentos, com esses princípios. O que acontece quando eles falham? Falta segurança na jornada. Nós temos tantos jovens inseguros, indecisos, doentes, porque desprezaram os tesouros que os seus pais lhe entregaram. Filhos que têm tudo o que um ser humano pode querer ter nesse mundo, de coisas materiais. Mas a analogia do tesouro aqui não é com coisas materiais, é com algo superior às coisas materiais. Princípios, conselhos, ensinos, instruções da sabedoria que vem do alto, da palavra de Deus, que são lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Filhos que não se permitem ser adornados por seus pais com essas joias preciosas. Não permitem que o seu pai lhe coloque sobre a cabeça uma coroa. Não permite que sua mãe lhe coloque no pescoço um colar, para que seja nobre, enobrecido por esses princípios eternos. Falta segurança na jornada. Sentem que não tem nada na vida. E abandonam a herança, o legado, dando espaço para um vazio imenso na vida. Se afastam de seus pais, desonram seus pais, não valorizam seus pais. É o nosso tempo, meus queridos, tempo de desprezo pelos pais. Uma coisa terrível. Tudo isso acontece quando o filho não se permite ser
enobrecido pelas joias preciosas que os seus pais lhes entregam. Então vejam que, se por um lado, quando o pai falha, a ruína do filho é certa, por isso a intervenção do reino de Deus é tão importante, porque conserta as falhas e encontra o que está perdido. Por outro lado, também é possível que o filho tenha recebido tudo o que ele precisava de seu pai e não aceitou. E não tenha aceitado. É possível. Mas até aqui, enquanto há vida, ainda há esperança também. O reino de Deus pode mudar, pode transformar. Por fim, qual é a chance que nós temos, sabendo quem nós somos, conhecendo a nossa estrutura? Qual é a chance que nós temos de fazer dar certo no lar? Porque é o que nós queremos, é o maior desejo do nosso coração, não é verdade? Meus queridos, minhas queridas, que nós tenhamos lares abençoados, que nós tenhamos casamentos abençoados, que os nossos filhos sejam de fato ao redor da nossa mesa como rebentos da oliveira, filhos que amam os seus pais, que respeitam os seus pais, filhos com um sorriso no rosto, com alegria de ouvir a instrução e o ensino de sua mãe. Meu Deus, isso é uma coisa maravilhosa, é tudo que nós queremos, é tudo que nós pedimos. Pois veja como é que termina o Antigo Testamento. Quais foram as últimas palavras autorizadas por Deus antes que começasse a ser dito: o reino de Deus está próximo? São essas palavras aqui do profeta Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A nossa sociedade está amaldiçoada porque está longe de Deus, porque corações de pais e de filhos estão afastados pelo erro, pelo engano e pelo mal. Elias, aqui, pelas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, era João Batista. O profeta Malaquias estava fazendo aqui uma analogia. Era Elias no sentido do espírito de Elias, da pregação de Elias, do ministério de Elias. E João Batista desenvolveu isso, fez isso e fez muito bem. O reino de Deus está próximo. Essa é a oportunidade para nós. Essa é a única chance que nós temos, que a mensagem do reino de Deus mude, transforme e ligue os nossos corações aos corações dos nossos filhos e o coração dos nossos filhos aos nossos. Se converta, faça a conversão, se volte. Mas de fato, se precisa fazer a conversão é porque estavam indo para lados opostos. E talvez você esteja hoje passando por um tempo assim, percebendo: poxa, o meu coração e o coração dos meus filhos estão indo para lados opostos. Como é que pode existir uma conversão para que os nossos corações se encontrem? O reino de Deus está próximo. Então é possível. O reino de Deus é chegado. Então é possível. Dá tempo. É possível ter lares melhores do que jamais tivemos. É possível. Porque o reino de Deus é chegado. É possível termos casamentos melhores do que um dia já tivemos. É possível porque o reino de Deus é chegado. É possível porque o amor de Deus está entre nós. É possível porque, seja o que for, seja qual for a falha, pode ser consertada pelo poder daquele que nos deixou
estas palavras, pelo poder de Deus. Então, tesouro escondido. Talvez você esteja tropeçando nele dentro da sua casa há algum tempo. Talvez você esteja tropeçando nele dentro do seu lar há algum tempo. É tempo de entregar tudo, de vender tudo e de se alegrar com isso e viver. Viver os tesouros do reino de Deus dentro do lar. Eu espero que Deus abençoe ricamente você, a sua vida, os seus filhos, o seu casamento. E saibam que sempre podem contar conosco, né? O Saulo, o Antônio estão sempre à disposição, assim como nós também. Tem, né, o presidente do colégio também está aqui conosco, o presbítero Mazini. Então, nós estamos à disposição de vocês, tá? Para o que vocês precisarem. O nosso desejo é que essas maravilhas possam entrar pelas portas das casas de vocês e fazer morada, habitar lá. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém gostaria de perguntar algo, dar uma contribuição também, pode ficar à vontade. Pois não. Quer fazer no microfone para todo mundo ouvir? Foi. Será? Bate assim em cima, vamos ver. Geralmente, quando a gente chega em casa, é que os questionamentos aparecem, né? Que a gente vai refletir. Mas, ao ouvir aqui o pastor falar do princípio de mordomia, nós pais somos responsáveis, né? Por sermos mordomos dos nossos filhos. E essa inquietação, né? Como eu posso aproximar o meu coração do coração do meu filho? Então, como? Hoje eu vivo a fase da adolescência, que é a fase da oposição, que naturalmente ele se opõe. Então, isso me chamou a atenção, né? Eu plantei, cultivei. E como está esse coração? Me traz angústia, mas é uma angústia positiva. Mas como eu posso ter o meu coração próximo do coração do meu filho? E, né, o senhor falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, aproveitando, hoje nós tivemos uma dinâmica com os estudantes na parte da manhã. E uma aluna, ao ser entrevistada, né, o que ela mais gosta do relacionamento com a mãe? O momento que a mãe faz comida, foi o que ela respondeu. E o que mais te perturba? Quando ela grita. E o grito é um sinal de que quando a gente grita, a gente está longe, né? Por isso que a gente precisa gritar. Se a gente está próximo, a gente não precisa gritar. Então, hoje, com os estudantes, né, os adolescentes, eu percebi que essa distância é maior do que os pequenos. Então, como que a gente pode ajudar os pais de adolescentes a se aproximarem desse coração? Então, olha, se a gente for pensar da seguinte maneira, os princípios do reino, a gente viu que o tesouro escondido é o reino dos céus. Qual que é o padrão? O padrão do reino dos homens. O filho entra no quarto, no celular, no computador, fone, fica lá. Fecha a porta, fica lá. O pai e a mãe tem tanta coisa para fazer também. E, enfim, ou está tão cansado, tão cansada. No reino dos homens, esse adolescente lá trancado no quarto, para alguns pais, para algumas mães, é até algo bom, né?
Talvez por isso permitam tanto, né? Porque daí esse pai e essa mãe têm tempo para fazer alguma coisa. Enfim. Estão falando do reino dos homens. Eu acho que um primeiro passo é justamente a contracultura. Então, se o reino de Deus é um reino de afeto, de conexão, de corações convertidos, se o reino de Deus é um reino de proximidade, de amizade, então a gente tem que procurar mesmo. Procurar para adornar. Se nós temos a coroa, se nós temos os colares, nós temos que ir até eles e colocar, na minha opinião. Forçar mesmo. Só. Vamos fazer uma coisa juntos. Sai desse quarto aí. Chega mais. Né? Vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Agora também, assim, às vezes a gente quer estar junto, mas forçando o filho a fazer algo que a gente quer, né? Também acontece bastante. Ou fazendo algo que a gente quer ou algo que a gente precisa, né? Aí fica um relacionamento meio utilitarista. Uma coisa meio assim, né? Vou chamar o filho para ir no mercado mesmo. O moleque não quer ir no mercado. Tem que chamar o filho para fazer alguma coisa que ele queira fazer. Que ele goste de fazer. Que ele se sinta bem fazendo. A gente tem dois extremos. Assim, anos atrás, o tipo de paternidade e maternidade que era desenvolvida era uma coisa meio coronelista, né? O pai era um coronel dentro de casa. Eu acho que isso traumatizou tanto os filhos aí do meio, né? Que eles disseram assim, nunca que eu vou fazer isso com meu filho. E aí hoje são permissivos demais. E a gente não consegue achar um equilíbrio, porque a gente vai tentar resolver a permissividade com o coronelismo e tentar resolver o coronelismo com permissividade. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando, nossa, nunca deixe o seu filho pensar que você é amigo dele. Você não é amigo dele, você é pai dele. Não. Eu quero ser amigo da minha filhinha. Meu coração corta de pensar que eu não vou ser um pai amigo para minha filhinha. Eu acho que é por aí. Pai amigo, eu quero ser para minha filhinha. Nem pai coronel, nem pai permissivo. Pai amigo. Eu não grito com a minha filha. Eu sento com ela e converso. Me assento para ficar na mesma altura que ela, assim, dando um exemplo pessoal aqui, né? Particular, né? Funciona para mim. Talvez não funcione para todo mundo, mas eu acho que é buscar, sim, insistir nessa proximidade, nesse contato, bater na porta, mas chamar o filho para fazer algo que ele queira, que ele goste, que ele tenha vontade de fazer, não algo que a gente gosta de fazer, né? Que a gente tenha vontade de fazer. Algo que ele queira fazer, que seja agradável para ele, que traga para ele prazer. E o pai e a mãe participar de uma atividade que traga prazer para o filho, na cabeça dele, né, nas conexões neurais, porque também o adolescente está nessa fase de desenvolvimento, né? O adolescente está formando lá na cabeça dele tudo e está associando o pai sempre a coisas que ele não gosta. Aí fica complicado mesmo, né? A gente já tem que dizer não muitas vezes, não é verdade? Para o adolescente. Temos que dizer não. Mas até o nosso não tem que ser um não porque a gente já disse sim para outra coisa. Não é dizer não e não tem nada para pôr no lugar. É não, mas tem algo melhor para pôr no lugar. Então, eu acho que o adolescente precisa olhar para nós, pais, e fazer uma conexão boa na cabeça dele. Toda vez que eu ouvir a voz do pai, né, imagina um adolescente. Pai que grita, que agride, que bate. Na hora que coloca a chave na porta, meu amigo, o adolescente criança já faz a conexão
já acaba, já fica ruim, amuada, insegura. Não gosta. Né? Mãe que grita, pai que grita. Aí a criança, mesmo quando ouve a voz do pai e da mãe, mesmo não gritando, já associa a voz, já traz coisas ruins. Não, a gente não pode gritar com os nossos filhos. A gente não pode agredir os nossos filhos. A neurociência ela está aí para auxiliar, né? O grito ele destrói conexões neurais, né? Então desfavorece muito o desenvolvimento humano. Exatamente. Então é isso que quem grita constrói na cabecinha do filho, né? E quem pega o filho só para fazer o que o filho não gosta, também, né? Pega um adolescente de 13 anos, 14 anos, sábado de manhã o pai precisa cortar a grama, né? Ô filhão, vamos lá cortar a grama. Os adolescentes de 14 anos não quer cortar a grama, né? Aí a gente tem que evitar esse relacionamento utilitarista com os filhos, né? Ô filhão, vamos lá lavar o carro? Assim, não, pai, não quero lavar o carro, quero pilotar o carro. Vamos lá, filhão, né? Vou te ensinar a dirigir. Quero ver se ele não vai. Né? Se ele tiver 18 anos, hein? Antes disso não pode. Eu acho que é por aí, Antônia, viu? Vamos aproveitar os pais, questões, angústias. Vamos aproveitar esse momento? Quem tem pergunta? São alunos tão sabidos, ó. Ninguém tem pergunta. É só trazendo uma outra vivência, agora com os pequenos. Com os pequenos tudo é mais fácil, né? Porque o princípio da obediência é mais tranquilo de ser aplicado com a criança pequena. E eles estão prontos. Temos as crianças resistentes, e essas crianças é que forjam muito mais a nossa vocação, né? Vocação de educador, vocação de ser pai. Mas eu achei interessante numa roda hoje, de 4 anos, entrevista, né? Fiz algumas entrevistas. O que você gosta que a mamãe faz? Onde você gosta que a mamãe faz carinho? Na cabeça. O que você não gosta que a mamãe faz? Me deixa de castigo. Mas por que a sua mamãe te deixa de castigo? A gente já ensinou num outro momento, numa outra escola de pai, que não é castigo, né? É disciplina. Mas a criança usou castigo. Mas por que a sua mamãe te deixa de castigo? Porque eu não obedeço. O que você faz? Aí olha o que ela respondeu. Eu jogo toda a comida no chão. Foi tão encantador que eu falei, como que a gente pode resolver isso? E aí a criança, ela é muito prática. Me ajuda a resolver. Então ela resolve como? Desenhando, representando, é o presente da mamãe. E ela tem a certeza que a mamãe já desculpou. Aliás, a mamãe já desculpou antes, né? Então, essa experiência com as crianças, eu acho que se a gente caminhar assim, a gente aproxima o coração. Agora, com o adolescente, a experiência de manhã foi um pouco diferente. Então, nos chamou bastante a atenção que o mesmo conceito aplicado para as crianças pequenas é o mesmo que a gente apresentou de manhã. E, ao ser entrevistado, uma aluna de manhã falou que o que a deixa chateada é a mãe não ficar com ela. Uma outra, o que a deixa chateada é ela não ficar com a mãe, porque ela fica muito no celular. Então, como essa vivência, né, de tesouro, as crianças hoje mencionando o que é tesouro,
é o cafuné da mãe, é o carinho do pai, uma falou, é ver o meu pai fazer carinho na minha mãe, olha a representação. Então, isso me dá uma tranquilidade, né, de que os nossos pais, os pais do Colégio Presbiteriano, e eu tenho essa alegria, satisfação de ver onde a gente sai, até o prefeito, numa atividade que a gente fez fora, mencionou, né? Esses alunos são muito obedientes. Eu disse, são os pais, né? Então, assim, os nossos pais, eles, na maioria, têm essa aproximação e esse interesse. Mas uma pergunta, pastor. O que acontece quando falhamos? Que é o terceiro ali, né? O que acontece quando falhamos? O que a gente pode fazer? A gente pede perdão para o filho? Como que a gente pode trabalhar essa questão para equilibrar a autoridade e também não banalizar, né, o perdão? Uma coisa que faz muito mal para a criança e para o adolescente é um pai pedir perdão para ela por algo que ele fez que não estava errado, né? Porque isso torna o adolescente manipulador. O adolescente aprende a manipular os pais através disso daí, porque é interessante para ele, para o adolescente, uma situação. O pai coíbe, tolhe, proíbe, enfim, né? Não permite. E depois chega e pede perdão por ter feito o certo, por causa de uma atitude do adolescente, né? Ou até da criança. Tem criança também que manipula desse jeito. Não pode. Isso daí acho que isso daí é uma das piores coisas que a gente pode fazer, na minha opinião, com um adolescente, principalmente. Pedir perdão quando a gente está certo, pedir perdão por colocar limites no filho, não. Eu acho que é melhor, faz mais bem para o adolescente você explicar suas razões, explicar por quê. Isso eu acho que é saudável. Ela falou assim, olha, senta aqui, eu estou vendo que você está contristado, bravo com o papai. Eu vou te explicar por quê, se ainda não tiver explicado, né? Vou explicar para você por que eu fiz isso, por que eu proibi, o porquê do não, né? Não e o porquê do não. Isso faz, por incrível que pareça, faz o adolescente se sentir dignificado. Dignifica o filho. Você explicar por que o não, né? Por que você não permitiu? Por que não pode? Ele entende que é cuidado, entende sim, vai entender sim. Agora, quando a gente erra mesmo, né? E precisa pedir perdão para o filho, eu não vejo problema nenhum. Pessoalmente, tem gente que vê problema nisso daí. Tá? Tem gente que diz que o pai e a mãe não devem pedir perdão para o filho, mesmo que tenham errado. Não é a minha opinião. Na minha opinião, o pai e a mãe podem sim pedir perdão para o filho quando erra. Tá? Mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja pequeno. Por um excesso, né? Pedir perdão por um excesso também cabe. Falar assim, olha, nisso aqui, o pai errou, perdoa o papai, né? Perdoa a mamãe. Nisso aqui, mas isso aqui permanece, está certo, está correto. Mas o papai se excedeu. E quando a gente erra mesmo, eu acho, na minha opinião, não tem problema nenhum pedir perdão. Mas porque é ensinador, né? Também para o filho, né? É ensinador, né? É humildade. Eu acho que é uma coisa boa, na minha opinião, é uma coisa boa. Tem que tomar cuidado, porque tem filho que vai tentar manipular o pai, né? Através disso daí. Se for uma coisa uma coisa assim... Nosso psicólogo da escola está aí, né? Algumas abordagens contrariam que o filho manipula, mas a criança manipula desde bebê, né? Então, é preciso mesmo que os pais tenham atenção e verifiquem o que é manipulação e corta, porque a manipulação, mais tarde, ela vai gerar uma distorção, falha de caráter, né?
E aí isso resulta nas relações com os amigos. Uma problemática vivida na escola, e a escola de paz ela é para isso, para que vocês também nos auxiliem, foi o distanciamento provocado pela Covid. Então, os nossos alunos, as nossas crianças foram impedidas de se relacionar e de trocar experiências. E eles chegaram com uma ansiedade maior do que aquilo que a gente tem como desenvolvimento, né, para a escola. E mais resistentes. Então, essa é uma observação que eu gostaria de colocar para vocês. Nossas crianças, elas retornaram mais resistentes à questão de regras, tá? Então, a gente tem uma hipótese que foi o tempo dedicado muito à internet e foram corrompidos, né, principalmente por youtubers e falas que nós não tínhamos na escola. Então, estou aproveitando essa oportunidade para chamar a atenção de vocês aí. Os pais tiveram uma oportunidade muito grande na pandemia de ficar com os filhos, aqueles que tiveram, né, e conhecer as suas dificuldades. Mas na escola tem respingado muito. As nossas ocorrências elas triplicaram. Isso é fato. A necessidade das intervenções com os terapeutas também aumentaram. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Pergunta, gente, para a gente poder finalizar? Levar. Acho que é você. Obrigada. Boa noite. Eu me lembro, até pegando um gancho que a Antônia está comentando, fica em pé? Mãe da Gi. Na última reunião, a Antônia ela fez um comentário que me marcou bastante, até no meu dia a dia. Ela falou assim, os filhos de vocês são tesouros, mas não deixe-os reinar. Né? Então, foi uma frase foi assim, no momento que ela falou bem rápido e me impactou bastante. E eu acho que esse é um grande... Eu, como mãe, eu sinto que é um desafio hoje nessa geração. São crianças super inteligentes. No meu caso, minha filha, aqui até a Rafinha eu percebo, crianças que sabem o que querem, não sei se é só lá em casa isso, e às vezes querem se impor, né? E aí, pegando um gancho também na palavra, de servir, às vezes eu reflito nesse sentido, até porque eu não tive uma criação assim, né? Era totalmente diferente, e eu passo por situações que eu falo, gente, eu nunca falei isso para minha mãe, né? São crianças mais impositivas, e aí, às vezes, eu sempre me pego falando assim, Giovana, eu sou sua mãe, né? Eu sou sua mãe, eu quero ser amiga dela, mas eu quero ser mãe, né? Filha, a mãe te corrige porque eu sou sua mãe, eu quero sempre o seu melhor. Sempre falo para ela assim que ninguém é mais do que eu e o papai dela, queremos o melhor para ela, né, que nesse sentido nós sempre vamos ser os melhores amigos dela, mas o que eu vejo como desafio hoje, a Giovana com 6 anos, é a questão da obediência, né? Aí, pegando o gancho que a Antônia falou, pode estar aliado a essa questão da pandemia ou a idade dela, não sei, mas assim, eu me vejo às vezes o dia inteiro sendo aquela mãe chata que vive corrigindo a Giovana. Não pode fazer assim, não é assim, e deve ser muito difícil para ela, né? Porque nem a gente daria conta de alguém corrigindo a gente o tempo inteiro, mas a gente tem esse papel, então fica uma confusão às vezes, né? A questão assim de como trabalhar a questão da obediência, né, de coisas simples, né, e também da responsabilidade. Eu tive uma conversa muito séria com ela essa semana. Falei, filha,
você tem a responsabilidade pelo seu estudo, a mamãe te ajuda, mas eu gostaria de você uma proatividade de pegar a sua agenda e me mostrar, né? Falar assim, mamãe, olha, porque eu penso que a professora sempre comenta com você o que vai acontecer. E às vezes eu percebia que se eu não pegar a agenda, fica lá. Se eu não perguntar, falar, tem que estudar para a prova, fica lá. Isso me preocupa, porque eu não lembro da minha mãe tendo essa preocupação comigo. Aí eu falo, gente, será que está certo isso? Essa questão da responsabilidade. Ela tem 6 anos, mas será que já não teria que ter, né? Então eu estou passando por isso em casa, de colocar para ela que ela é responsável pelo estudo dela e nós estamos aqui para ajudar, não para estudar por ela. Porque às vezes eu sinto que parece que eu tenho que... E eu acho que queria saber se isso não pode ser um erro, né? Dela ter esse senso de responsabilidade já, ou está muito cedo? Estou sendo muito exigente. Olha, biblicamente falando, nunca é cedo para você ensinar a responsabilidade para o filho. A obediência é o nosso objetivo. Bom, para pais sábios, né? A obediência é escudo, é proteção para o filho do pai sábio, da mãe sábia. Então, tem que ser sempre o nosso alvo, né? Ter filhos obedientes. Eu acho que os nossos filhos... Tem 2 coisas que atrapalham, na minha opinião. Tá pensando conforme a Bíblia ensina. Primeira é que tem algumas coisas que as crianças fazem que nós, pais, não aceitamos, não cabe no nosso lar, que tem uma tendência para a rebeldia, porque o contrário de obediente é rebelde, né? Então nós não queremos filhos rebeldes, não trabalhamos para ter filhos rebeldes no nosso lar. Se a gente não toma cuidado, deixa eu dar um exemplo bem ameno, né? Vou ilustrar com um exemplo bem ameno. Uma coisa para a gente tomar cuidado. Minha filha tem intolerância à lactose, então ela não come chocolate. Quando ela vai na casa da minha mãe, a minha mãe vai dar o bendito do chocolate para ela. A minha filha sabe que ela não pode comer o chocolate. Eu já falei para ela que não pode. Mas se a minha mãe não ajuda, a tendência natural da criança é ser rebelde, não é ser obediente. Então, se no entorno, e aí eu acho que entra também a nossa escola, e graças a Deus, né, a Dedé está estudando aqui, já é o 2º ano que ela está aqui. Graças a Deus a escola reforça bem isso. Né? Não acha bonitinho a rebeldia da criança. Sim, a gente trabalha para ter filhos obedientes, mas no entorno acham bonitinho a rebeldia das nossas crianças. Ah, que bonitinha, gritando com a mãe. Olha como ela tem um gênio forte. Então não pode. Isso nos atrapalha muito. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado mesmo. Você não gosta que seu filho coma uma bala? Então não é para ninguém dar bala para ele. E ele tem que saber que ele não pode comer a bala. Que se ele flerta com a rebeldia, começa a ser rebelde, acha um bonitinho, isso vai tomando uma dimensão cada vez maior. Assim como a responsabilidade também. Dá uma responsabilidade pequena, filhinha, guarda todos os seus brinquedos nessa caixinha. É um parto. Para guardar 4 brinquedos numa caixa. Mas não tem problema. Por quê? Porque é sua responsabilidade, filhinha. São seus brinquedos. Vai estar guardado do jeitinho que você guardar. Então, da mesma forma, você dá responsabilidades pequenas e o filho vai entendendo, quando ele tiver grandes responsabilidades, que ele deve obedecer e cumprir com as suas responsabilidades. E agora Jesus falou uma coisa muito interessante sobre a personalidade forte de filhos, né? Ele falou assim, o que é melhor? Um pai que fala assim para o seu filho, vai, e o filho fala, vou, mas ele não vai.
Ou um pai que fala para um filho, vai. O filho fala, não quero, mas depois ele vai. Para nós pensarmos, né? Os nossos filhos têm personalidades diferentes. Mas se eles estiverem endireitados no caminho da obediência e da responsabilidade, mesmo os de personalidade forte, não serão rebeldes. Não serão rebeldes. No final das contas, eles vão ser responsáveis e obedientes, né? Os pais precisam ter um conhecimento que é o desenvolvimento da autonomia, né? No marco do desenvolvimento infantil, eles têm os seus afazeres, inclusive é uma legislação. Então, amanhã eu vou postar nos grupos que tem muito didático, por sinal, um quadro de atividades para cada faixa etária a partir de 2 aninhos. Inclusive, né, parece duro o que eu vou falar, mas se é lei, é crime você não praticar, né? Então, tem que praticar, colocar os filhos nas atividades domésticas, que é compatível para cada faixa etária, porque isso vai desenvolver autonomia, responsabilidade e obediência. Acho que a gente pode encerrar, né? Não canse de ensinar o certo. Tá? Você falou que fica o dia todo. Você falou que fica o dia todo, parece que, mas eu sei que parece pesado, mas não canse, não. Pensa que é assim mesmo. Não desiste, não. Opa. Tem que revezar um pouco, né? A mãe fala assim, eu já falei 1834 vezes, vai lá você fala um pouco agora, porque senão, dentro da casa, a mãe é a bruxa e o pai é o queridão, né? Dos filhos, não é verdade? Porque a mãe, sempre a mãe que fala, cadê a Ana Paula? Ainda bem que a Ana Paula não está aqui, né? Está para lá. Porque senão a mãe é a bruxa dentro de casa, e aí quando o pai chega, os filhos vão correr para abraçar o pai, né? Que maravilha. O pai é o queridão dos filhotes, e a mãe que é a bruxa, né? Então tem que tomar cuidado para não deixar isso acontecer também, viu? Já pensou? Com certeza, com certeza. Mas então podemos orar, né? Para encerrar, vou pedir para o nosso diretor, reverendo Saulo, nos dirigir a Deus numa oração. Vamos nos colocar de pé para orar e encerrar o nosso programa de hoje? Vamos descansar, gente. Quinta-feira. Sábado nós temos a programação do Dia das Mães, às 10 horas da manhã, aqui no templo. Convidamos todos vocês. Agradecemos a presença de todos, muito boa presença. Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe cada família, sobretudo os nossos filhos. Pai querido, bom saber que a família é dinâmica e totalmente sensível para a inserção do reino de Deus. Por isso pedimos-te que tu concedas a nós pais e mães pagar tudo para manter nossa família nesse reino que, se por um lado não está totalizado entre nós, por outro é possível senti-lo, trazê-lo, vivenciá-lo em amor, em bondade, solidariedade, respeito.
Obrigado a Deus, porque a referência da nossa vida é o reino de Deus, onde Jesus é o Rei. Pedimos-te, Pai, que o reino de Deus tome conta, então, da nossa família, dos nossos lares, das nossas escolhas. E que em Jesus, o nosso Rei, saibamos cuidar de cada um de nós. Cuidar da esposa, do esposo, dos filhos, dos que estão conosco. E que assim tu manifestes a graça, o dom imerecido, o presente, a dádiva de Deus neste mundo que nos é tantas vezes hostil. Agradecemos-te esse momento peculiar, especial, e pedimos-te que abençoes o pastor, a Antônia, a fala do pastor, a mediação da Antônia e a participação de todos nós. Vão em paz, meus queridos e queridas, e que a graça, o amor e as ternas consolações do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Boa noite, gente. Bom descanso. Vão com Deus. Muito obrigado por terem vindo. Vão com Deus, vão com Deus. Um abraço.